maioria das pessoas conhece o Marcos Klein da participação dele já desde 2009 no Ultraje a Rigor, né? E que ficou ainda mais, vamos dizer, assídua, né? Por conta do The Noite. Sim. Mas tem uma história muito vasta aí de operações no universo musicais. Não, é legal você falar sobre isso, né? Porque todo mundo acha que sim, que eu apareci no The Noite com placenta, sabe? Nascendo, assim, né? Nossa, estou no The Noite. Nasci no The Noite, né? Sim. Não, tem muita história e tem história que envolve, né? Tipo, a gente cruzou histórias, assim, apesar que a gente nunca se encontrou tanto, né? Verdade. Mas, assim, as histórias convergem, né? Temos muitos amigos em comum. Muitos amigos em comum, né? Meu, eu venho... Muita gente não sabe, assim, eu sou o primeiro baterista do Viper. Caramba, então você é realmente um dinossauro do rock no nosso universo. Com certeza, eu sou um... E a gente tem quase a mesma idade. Artrose do rock. Eu poderia ser. Já pode ser, já, né? Já tem bastante dor. O bico de papagaio. Do rock. Você esteve no Viper antes do Cássio, que pra mim era o primeiro. A minha história começou assim, na verdade, assim... com música, na verdade. Eu sempre gostei de música e tal. Aí mudei para um bairro que tava os caras do Viper, que seria o Viper, né? Depois. Mas assim, era todo mundo vizinho. Eu, o Felipe Machado, Pete Passarel, André Matos também. Então assim, a gente era todos cabeludos da época, né? Do bairro em Higienópolis. Os cabeludos, né? Que tinha medo de qualquer coisa. De rojão, a gente sai correndo. Agora, fazer uma contextualização aqui interessante para todo mundo. A gente tá falando aqui o quê? 83? 83. Porque assim, eu vou contar o princípio da história. Foi mudar para um prédio. Aí, de repente, assim, eu tô no prédio. Aí, olhando assim na janela, passa um cara assim, meio cabeludinho, com uma guitarra assim, feito de marcenaria, do Vinnie Vincent. O baixo do Gene Simmons. Mas sem funcionar. Não, era tipo marcenaria. O cara mudando pra lá também. Eu tinha acabado de chegar. Era o Cássio Aldi, que é o primeiro batera do Viper legal. Que gravou o Soldiers of Sunrise. Aí eu falei, não, preciso conhecer esse cara, porque eu já era fã de Kiss. Aí ele morava no quarto andar e tal, aí a gente conversando, falando... Deu exatamente o mesmo prédio. É o mesmo prédio, cara. Eu morava no 8º andar, ele morava no 4º. Essas coisas eu lembro. O que eu comi ontem eu não lembro porra nenhuma. Mas... Típico do Alzheimer. Não, e tipo coisa que é importante, na verdade. Sim. Que eu comi ontem não faz a menor diferença. Exato. Não, e a gente guarda a adolescência com carinho. Muito. Esses momentos marcantes, né? Então, assim, aí eu conversei com o Cássio, aí a gente ficou amigo, todo mundo gostando de Kiss. Aí a gente andando na rua, aí encontra o Pete, o Ives. É bizarra essa história, porque assim, foi uma coisa assim muito natural, porque eram os cabeludos, né? Todo mundo gostando de rock, né? Pô, e era uma emoção encontrar um amigo cabeludo. Quando eu deixei o meu cabelo crescer, eu era o único cabeludo assim. Eu resolvi deixar o cabelo crescer. E naquela época existiam 3 gangues, que eram os cabeludos, que eram os metaleiros, que a gente era uns puta bunda mole, ia no Woodstock Discos e tipo, normal. Eram os nerds da época. Exato. Tinha os punk, né? Que eram os moicanos, que hoje em dia jogador de futebol é também punk. Não lembro, gente. E tinha os skinhead, velho. Esses eram três. Então, na época tinha os skinhead e eu já vi skinhead na época. Que eram os carecas do ABC. Não, mas eu vi skinhead negão. Eu vi skinhead gay. Skinhead era um rolê. Tá. Não era ideologia. Eu vi skinhead negão, juro por Deus. Um careca com machadinha querendo matar a gente. Véio, não, é porque tinha uma confusão. Porque os skinhead mesmo, eles eram meio neonazistas, né? Então, mas um negão no meio dos caras. Eles queriam matar nada a ver. Então, assim, tipo, foi muito bizarro. Nessa época era muito bizarro. Então, assim, a gente era os únicos realmente que tinham um norte, assim. Que era ouvir um som. Também, né? Os punks tinham um movimento legal pra caralho, até musical. Mas mó trampo fazer aquele cabelo. Sim, não, mas nem todos tinham cabelo. Você pega Garotos Podres. Não, mas você sabia. Não, tinham todos. Sim. Tinha. Os que arrumavam treta, você sabia que vinha de longe. Parecia um pombo. Sim. Vou pegar você. Eu tinha medo desses... Não, a gente, eu tinha 13 anos e 12 quilos. Imagina ver um cara desse na rua. E eu queria só fazer som, velho. Né? Ou, assim, ouvir som, né? Ouvir Kiss e tal. Então, assim, nos anos 80 existiu esse rolê.
Então a gente, os cabeludos, né, que nem você falou, os cabeludos se encontravam e falavam, caralho, meu, e aí, esse cabelão aí e tal, o que você curte? Então, aí, curto Iron, curto não sei o quê. Então a gente foi ficando amigo. Então, legal. assim, no nosso bairro ali, eu tive, eu tive a sorte, né, de morar num lugar que, tava todo mundo ali. O núcleo do Viper vivia ali. Então eu conheci todo mundo, assim, rapidamente em 1983. Então, e a gente já queria tocar, né? Já queria fazer coisa, né? Aí veio as coisas bizarras, né? Que a gente falou assim, pô, a gente gostava de Kiss, vamos se fantasiar de Kiss. Que é uma história bizarra. Pô, legal, hein? Eu cheguei a fazer um Kiss bem sórdido, assim. Não, então, a gente fez uma banda Kiss, assim, meu. Mano, isso é uma história muito engraçada. Porque assim, a gente falou assim, a gente gosta de Kiss, tá, beleza. E o Cássio Aldi, ele tinha os instrumentos de marcenaria, como eu falei anteriormente, certo? Uhum. Então a gente falou, vamos montar uma banda, né? Pra dublar Kiss. Então assim, a banda começou assim, a banda que fez mais sucesso era eu, o Gene Simmons, o Cássio Aldi era o Paul Stanley, o André Matos era o Ace Frehley. O André participou desse rolê. Participou. Ok. E o Nando Machado era o Peter Criss. E a gente fez um sucessinho, assim. Nando Machado, o irmão mais novo do Felipe Machado, que tocou comigo depois. Tem muita história, né? Mas assim, foi mais engraçado que a gente começou a tocar numas festas. Tocar, né? A gente dublando. Performar. Isso que eu queria perguntar. Você falou assim, essa foi a formação mais famosa. Sim. Defina essa mais famosa. Famosa porque a gente foi no Vandeco Pipoca. Então eu tinha lembrado. Vandeco Pipoca assim. Ele virou o Bozo depois. Ele virou o Bozo mesmo? Virou. Mas não foi o Bozo do filme, aquele do filme. Não. Ele virou o Bozo, tipo, Bozo raiz, é o Vandeco Pipoca. Então, não, ele não virou o Bozo. Ele foi um palhaço popular, é isso? Não, mas ele foi depois. Ele era o Vandeco Pipoca e depois ele virou o Bozo. É mesmo? Sim. Mas ele foi o primeiro Bozo? Foi, acho que foi o primeiro. É só, porque na história do Bozo, o cara não era tipo um palhaço antes, sei lá. Não, então, porque a gente foi no programa do Vandeco Pipoca, né? Eu meio que atropelei. Mas assim, a gente foi no Vandeco Pipoca, era um programa que tinha na Gazeta. Tá. A gente foi chamado não sei porquê. Será que não era a mãe do Felipe, que conhecia muita gente? Pode ser, Lô Machado. Aliás, beijo, Elô. Ela é super bem conectada, provavelmente. Sensacional. Eu não sei como a gente foi chamado nesse programa. Vandeco, eu vou botar aqui, ó. Vandeco Pipoca. É com W ou com V, será? Eu não lembro, Vamos mas tentar. O Google aí vai te dar. É com W. O W, Vandeco Pipoca. Ele já foi no The Noite, né? Inclusive, é mesmo? Olha só ele de Bozo aqui. A gente tentou resgatar as imagens dessa performance, né? Tá. Porque a gente foi no programa do Vandeco Pipoca, eu de Gene Simmons, o Cássio Aldi de Paul Stanley, o André Matos de Ace Frehley e o Nando Machado de Peter Criss. E a gente foi dublar uma música que chamava Love and Livin' do Kiss. Nada a ver, puta música... Não. Era o que eu não conheço. Tipo, cara. lá do C. Mas era rock and roll. Mas a gente era chato desde moleque. Só que você fala, você não vai tocar, sei lá, I Love Too Loud, qualquer coisa, né? E eu lembro que eu tava com uma chuquinha e com uma corrente de bicicleta. É da hora essa história. Mas não tem imagem disso? Não tem, velho. Não tem. E assim, você não perguntou uma coisa básica. Assim, como a gente se maquiava? Com hipoglós, velho. A gente fedia. Tipo, demora 3 dias pra sair Não, era horrível. Era o Cássio que maquiava a gente com hipoglós e aquelas lá. Não, sensacional. E graxa de pneu. Não, qualquer coisa que ficasse preta, mas era muito bem feitinho. Era mesmo? Só que você suava aquele bagulho. Hipoglós, velho. Quem já usou hipoglós sabe que é pra assadura. Né? Sim. Bom, sei lá. Aí a gente fez o programa, meu, eu nunca vou esquecer assim, eu fiquei até com febre, assim, porque eu falei, pô, tô na TV, e ainda, olha como eu me apresentei a primeira vez na TV, né, com uma chuquinha e uma corrente de bicicleta, com um hipoglós na cara,
Pô, legal, sensacional, né? sensacional. Marcou. Aí o Vandeco Pipoca, a gente, né, fez, né, a apresentação tocando Love and Living. Procurei essa música, nada a ver. Você sabe que música é essa? Não sei. Não, cara, é uma música nada a ver. Eu costumo me distrair A aqui. gente era underground com 12 anos de idade. Então, cara, a gente fez a apresentação, aí o Vandeco Pipoca falou assim pra gente, quando é que vocês vão aparecer sem máscara? Eu falei, talvez algum dia, né? Puta, eu já tava me sentindo um ridículo, né? Com 13 anos de idade. Não. Hoje, o Kiss sem máscara. Mano. E aí, pra tirar aquele pó? Eu quase vomitei, né? No ar. Cara, tirei, assim, eu apareci na TV Gazeta, né, na época, no Vandeco Pipoca, com uma chuquinha, uma corrente de bicicleta, sem máscara e, tipo, sentindo o cara mais ridículo do mundo. Ah, você já tinha essa noção? Não, já, né? E todos se sentiram ridículos? Não, eu não lembro bem, assim, mas foi uma... A gente falou, o Kiss não aparece sem máscara, a gente vai aparecer, caralho. Mas tirar o hipoglós não foi tão ruim. Tá. Mas ali, ao vivo, vocês tiraram? Não, a gente foi no camarim e tirou, apareceu no final do programa, falando, a gente é o Kiss, como se, nossa... Não dava pra sair na rua no dia seguinte. Depois do Vandeco Pipoca, apareceu o Viper, que não chamava Viper, chamava Rock Migration. Mas não tem um papo da Netuno antes? Então, a Rock Migration apareceu assim, a gente falou assim, vamos montar uma banda? Eu, André Matos e o Ives Passarel. Então, assim, a gente falou, vamos montar uma banda. E eu era baterista. Na época eu achava que eu ia ser baterista. E você tinha uma bateria? Não tinha nada. Tinha uma caixa de fanfarra do colégio, o tênis, né, um quichute e essa almofada. Exato. Eu gosto de trazer esses retratos porque as pessoas não têm noção como que era. Não era bizarro. Era um sonho, muito mais do que realidade você tocar um instrumento. Era uma coisa, faz sentido na época, pegar um instrumento de marcenaria que não tem corda, não tem nada e imitar o Kiss. Sim, porque é o que a gente tinha. É o mais próximo que você chegava. É o que tinha, era parecido. Você falava, caralho. Aí você viu os caras fazendo show, você falava, da hora. Então a gente falou assim, vamos tocar de verdade? Vamos. Aí o Ives, né, ele tinha um violão. A gente pegou o sofá da casa do André, que era o ensaio era na casa do André. E ele tinha um piano. Tá. Então assim a gente ensaiava lá, 3 músicas. Autorais? A gente tinha uma música que chamava Apocalipse, que a gente olhou na Bíblia, assim, falou, vamos fazer uma coisa dos anos 80. Legal, pô. Tocava Eva e Hunt to the Hills. Olha o repertório, velho. A Apocalipse era a música de vocês. E Eva e Hunt to the Hills. Bem ornaria muito hoje em dia. Porra. Mas pra gente era uma felicidade. Então a gente tocava direitinho. E o André obviamente, já tocando piano pra caralho, cantando pra caralho. É mesmo? Sim, muito afinado. Você via que o cara tava voando, né? E eu batucando naquelas porra, né? Os balde, né? Então, foi o Netuno. Tá. Não tem gravação disso? Não tem, cara, mas tem uma sessão de fotos, que eu tô tentando achar. Eu falei com o Ives, até recentemente, a gente precisa achar essa sessão de fotos, que a gente achava que a gente era uma banda mesmo, assim. A gente brincava que a gente ia dar entrevista coletiva, sabe? Porque era uma viagem, é outro mundo. Sim, você tava brincando de ser rockstar, não mas a gente tirou música, umas puta foto. O Ives levou o chapéu. Ele usa chapéu hoje no show do Capital. Sim. Desde aquela época. Ele já queria usar chapéu. A gente posando. Sabe? Eu longe da bateria, né? Porque, porra, ficar mostrando uns balde, uma caixa, não ia rolar. Que chute. Então foi a minha primeira banda, foi o Netuno e a primeira banda do André.